E aí, pessoal, beleza? Fernando falando aqui para vocês. E hoje teremos aqui uma visita ilustre do nosso querido amigo Júnior, que também tem aquele poder mágico do chamado ser poliglota. Exatamente. Se tu acha que aprender inglês é difícil, imagina aprender todos os idiomas do mundo, que é justamente o que o nosso colega aqui conseguiu fazer, conseguiu acessar esse potencial máximo aí do cérebro humano para desenvolver e aprender idiomas. Então, Júnior, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, seja muito bem-vindo. Então, o que é que a gente quer saber da Vossa Majestade? Queremos saber o seguinte: qual é a tua história com idiomas, cara? Tu começou com inglês, tu primeiro foi para algum outro idioma antes, tinha dificuldade. Qual é a tua história com os idiomas? Qual foi o primeiro que tu aprendeu? Primeiro eu tenho que agradecer essa introdução tão generosa e um pouquinho exagerada. Um pouquinho de nada exagerada. Vai perguntar os idiomas que eu falo, só para deixar claro, para ninguém achar que eu estou falando todos os idiomas do mundo aqui. Então tá certo. Propaganda enganosa. Tu começou com qual idioma exatamente? Inglês. Comecei com inglês na escola, como todo mundo começa aqui no Brasil, né? E hoje, no mundo quase inteiro também, todo mundo começa com inglês. Então eu comecei... eu estudei escola particular, então, à época, a escola pública não tinha inglês. Mas aí a gente sabe como é, principalmente hoje está melhor o negócio. Mas à época, até a escola particular, os próprios professores não falavam inglês. Era Apple e Red. Era Apple para Apple e Red, cabeça, para Red, vermelho. Entendeu? Então é assim que a gente aprendia. Porque você não aprendia, na verdade, né? Mas aí o que acontece? Eu sempre fui muito curioso. Eu gostava de idiomas já desde sempre. Desde que eu me lembro, eu gostava de idiomas. Então, tem uma história. Eu não sei nem se eu posso contar, que eu posso... Mande brasa. Não me incrimina. Eu roubava livro da escola. Sabe o livro do professor? Livro do professor que não era usado. Então, é meio que Robin Hood, né? Não era usado, eu roubava. Como qualquer cidadão normal faria, não é isso? Eu roubava para aprender. Então, o livro do professor, que ficava lá, que as editoras, elas dão os livros do professor para as escolas para elas avaliarem o material, saber se vão gostar e querer eventualmente aplicar na escola. Então, tinha esses livros lá que a gente não usava, porque a gente não usava livro. Porque ia ser um custo extra para a escola, para os pais, não para a escola, para os pais não iam aceitar. Enfim, o ponto é, eu peguei, eu roubava esse livro para aprender inglês. E então eu ficava em casa ali, eu folheando. Achava uma maravilha. Roubei a coleção inteira. Maravilha. E ficava lá em casa folheando, aprendendo inglês. Eu fui me destacando, fui aprendendo vocabulário. Até que chegou um tempo que a minha atual igreja hoje, eles começaram a oferecer cursos de inglês com americanos. Todos os domingos, à tarde. Daí eu comecei a frequentar esses cursos de inglês. E já que eu já tinha um vocabulário ok, razoável, eu só faltava praticar, trabalhar a pronúncia, e com os americanos eu poderia fazer isso. Tanto praticar a pronúncia, quanto aprender, lógico, mais vocabulário. Aí, nesse ínterim também eu comecei a aprender espanhol, porque a minha escola também começou a ofertar espanhol. Então, comecei a adentrar no espanhol também. Então, essas foram as duas primeiras. Depois veio alemão e italiano. Comecei a aprender espanhol. Daí comecei a aprender espanhol já na escola. Daí quando eu fui para a Alemanha fazer intercâmbio, foi quando... Na verdade, até antes de eu ir para a Alemanha, eu assistia seriado e filme espanhol, que eles são bons no cinema, em espanhol. Então isso já ajudou bastante, porque a língua é parecida. Então o que você tem que focar em espanhol são nas palavras diferentes, para você aprender e nos falsos cognatos. Né? Que aí você vai se destacar, porque a língua é bem parecida, né? Você aprendeu o que é diferente, aprendeu os falsos cognatos, você vai desenrolar rápido no espanhol. E prestar atenção na pronúncia também, atentar a pronúncia. Aí daí eu fui fazer intercâmbio na Alemanha em 2014, eu fazia Direito à época, daí fui fazer intercâmbio da faculdade de Direito, né? Então passei 2014, 2015, ou seja, 1 ano, 2 semestres. E paralelo ao alemão, eu aprendi espanhol lá. Mas aí eu já estava no avançado, mais conversação escrita, me lasquei na escrita, achava que sabia de tudo. Aí o professor pegava, mas não, você está escrevendo português aqui, isso é espanhol. Essa estrutura, as palavras eram em espanhol, mas a estrutura é português, né? E ele metia o pau, porque ele fala, Júnior, não entendo. Tu é o melhor da sala, é o que mais fala, e é o que melhor fala, mas a tua escrita é uma bosta. Daí eu comecei a trabalhar na escrita. Aí os cursos que eu fazia lá,
e a minha universidade tem um centro de línguas maravilhoso. É um prédio enorme, antigo, e os professores são de altíssima qualidade. Eu falo minha faculdade porque eu estou escrevendo, vou escrever a tese ainda do mestrado, então eu estou matriculado ainda na faculdade, na universidade lá. E esse centro de línguas, a qualidade dos docentes, e junto com o interesse, lógico, e a possibilidade de praticar. Porque a universidade é muito internacional. Então tinha muitos latinos lá, tinha muitos espanhóis também. Então, paralelo ao curso, eu praticava muito. Então, isso foi que fez com que... E depois eu mudei na Espanha. Então, isso fez com que eu não falasse portunhol, senão espanhol, de fato. Então, hoje eu falo com a consciência tranquila. Eu falo espanhol, não falo portunhol. Pronto, então perfeito. Então, dentre esses idiomas, vamos pegar aqui pelo primeiro, que é o inglês. Cara, o inglês é rápido e foi fácil, assim como todo mundo fala nas propagandas, ou requer sim um esforço, uma disciplina, uma constância para conseguir aprender? Existe um método mágico, fora esse que você usou, que é de trabalho duro e persistência? Existe alguma coisa mágica ou não? Mágico, lógico que não. Agora, no meu caso, por exemplo, você tem que ver, você tem que se analisar, você tem que se avaliar e ver o que é que funciona para você. Para mim, eu tenho uma memória fotográfica. Então, para mim, é interessante eu ler, porque aquilo vai ficar na memória, entendeu? A palavra. Há pessoas, por exemplo, que ouvem e daí desenrolam bem. Tem um exemplo muito bom que é do meu pastor. Ele foi morar nos Estados Unidos sem falar nem raio. Foi morar nos Estados Unidos, eu nem lembro quanto tempo ele passou, mas não foi tanto tempo não. Hoje, os americanos vêm e ele faz a tradução. E traduz de forma... interpretação, né? Porque não é um a um, né? Mas a interpretação que eu vejo tá de parabéns. Ele transmite com precisão a mensagem que é passada e fala inglês. Então, ele desenrolou muito bem só ouvindo, entendeu? Ele não estudava, ele ouvia. Eu estudava. E então você vai ter que ver o que é que funciona para você melhor. Há pessoas que aprendem com jogos. Eu conheço gente que aprendeu com jogo e eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que a pessoa aprende inglês com jogo? Eu não sou de jogo, então para mim, eu não sei como é, mas a pessoa que aprendeu, funcionou para ela. Tem gente que aprende com música. Eu sou professor e eu não passo música. Eu não costumo passar música porque, para mim, não é eficaz. Só que para algum aluno meu pode ser que seja. Entendeu? Igual seriado também. Seriado é uma coisa que me ajudou muito na pronúncia. E eu assistia seriado e filme, tudo em inglês, imitava a pronúncia, para ter uma pronúncia legal, entendeu? Então a pessoa vai ter que se autoavaliar para saber o que é que melhor funciona para ela. Mas não tem método mágico, não. Lógico, há métodos que os professores podem usar, podem aplicar sim, que vão ajudar. Lógico. Mas é uma questão de metodologia. Então, tem a questão externa, que é do professor, que metodologia ele vai usar. Há professores bons e ruins. E a questão interna, né? Como é que você aprende melhor? Como castanha. Como é que você aprende melhor? Entendeu? Estou entendendo. Então, partindo daquele ponto de que o professor ele tem a função da seguinte forma: ele não vai implantar conhecimento na cabeça do aluno, como a maioria das pessoas acham. Ele vai direcionar e dizer o que é que tu tem que fazer. É igual uma dieta. Ele vai te dar o cardápio ali do que é que você vai ter que comer durante a semana e você escolhe se vai comer ou não. Entendeu? Então, muitas vezes é mais o que você faz em casa durante a semana, o que é que você aplica, o que é que você estuda, quanto tempo estuda, do que propriamente o professor ir lá, pegar na tua mão e dizer, não, faz isso, faz aquilo. Então, do que adianta o pessoal pagar cursos caros, pagar mentorias caras, se eles não estão dispostos a fazer aquele trabalho duro que tem que ser feito? Então, essas propagandas aí de que é rápido, é fácil, que não tem que ter esforço, isso daí já é um pouco mais complicado, porque realmente não funciona. Você vai usar tudo aquilo que eles disseram ali por 3 meses e vai ver que os 3 meses que eles prometeram não teve tanto resultado assim. Então, como o Júnior aqui falou, a gente tem a questão de pessoas que aprendem com jogos, com música, com livro, com qualquer coisa que chame a atenção. Então, é a questão da gente saber qual é a coisa que chama a sua atenção para adaptar essa metodologia e fazer com que você aprenda. Então Júnior, em questão dessa questão dessas línguas um pouco mais complexas, como o alemão, né?
tu usou a mesma estratégia que tu usou com o inglês? O inglês facilitou o acesso a esse outro idioma ou não?